peso da obsessão. Como libertar-se de uma paixão que não te pertence mais? Às vezes, a vida nos coloca em situações inesperadas e dolorosas. Uma dessas situações é quando nos vemos obcecados por alguém, uma pessoa que de alguma forma ocupa um espaço permanente em nossos pensamentos, mesmo depois de não estar mais presente. Essa obsessão pode começar de maneira quase imperceptível, mas aos poucos vai se tornando uma força avassaladora que consome nossa energia, nossa paz de espírito e, muitas vezes, nossa própria identidade. Você pode ter se apaixonado por alguém que parecia ser a solução para todos os seus problemas, alguém que te fez sentir especial de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ou talvez tenha se entregado de corpo e alma a um relacionamento que, no fundo, você sabia que estava fadado a terminar, mas que por algum motivo não conseguiu deixar ir. Quando isso acontece, você começa a perceber que a obsessão por essa pessoa não é apenas sobre querer estar com ela, mas sim sobre um vazio interno que você não consegue preencher. O que parecia uma paixão arrebatadora vai se tornando uma prisão emocional, onde você se vê refém de uma ideia, de uma imagem ou de um sentimento que não te pertence mais. A ilusão da perfeição. Quando a idealização toma conta, no início de um relacionamento ou de um sentimento forte por alguém, é natural querer ver o melhor dessa pessoa. Nós idealizamos o outro, muitas vezes sem perceber, criando uma versão perfeita do ser humano que gostaríamos que ele fosse. Olhamos para a pessoa através de um filtro dourado, como se ela fosse a solução para todos os nossos problemas. O que faz isso ser ainda mais complexo é o fato de que, muitas vezes, essa pessoa realmente nos faz sentir algo profundo, algo que pensamos ser amor. Mas, na verdade, é a nossa própria carência, o nosso desejo de pertencimento e de reconhecimento que cria essa imagem idealizada. O problema começa quando a realidade entra em cena. A pessoa que você criou na sua mente nunca foi real. E com o tempo, você começa a perceber que a pessoa com quem você se envolveu tem falhas, que ela não é quem você esperava. E, ao mesmo tempo, algo dentro de você se recusa a aceitar isso. Isso gera uma espécie de desconforto emocional. Você quer que ela seja aquela pessoa que você construiu na sua mente, mas na verdade ela não é. E é exatamente nesse ponto que a obsessão começa a se alimentar de nossas inseguranças. A obsessão cresce à medida que você insiste em tentar fazer a realidade se ajustar à sua fantasia. Quando o relacionamento termina ou se desfaz, você se vê perdido tentando lidar com a dor da perda, mas ao mesmo tempo incapaz de deixar ir. Isso acontece porque você está tentando se agarrar a uma versão irreal da pessoa, uma versão que existe apenas em sua mente. Mas a verdadeira libertação vem quando você percebe que a perfeição nunca existiu e que a verdadeira paz está em aceitar a pessoa como ela é, com todos os defeitos e limitações. O ciclo vicioso, a busca incansável pelos sinais. O comportamento mais comum em pessoas que estão obcecadas por outra é a busca incessante por sinais. Isso pode se manifestar de várias formas, mas a mais comum é recorrer às redes sociais, tentando encontrar qualquer coisa que possa sugerir que a pessoa ainda pensa em você, ainda se importa. Você começa a procurar por pistas em cada post, cada comentário, cada foto. Às vezes é como se você estivesse caçando algo que nem mesmo sabe se existe. Você começa a fazer uma leitura excessiva do comportamento da pessoa, tentando entender cada detalhe. Cada mensagem não respondida, cada pequeno gesto que você interpreta como algo relevante se torna uma prova de que a pessoa ainda está lá, esperando apenas o momento certo para voltar para você. Mas o que você não percebe é que esse ciclo é destrutivo. Cada vez que você volta a procurar esses sinais, você está alimentando uma ilusão que só vai te afastar mais da realidade. O pior de tudo é que na busca constante por algo que te traga tranquilidade, você se perde em um turbilhão de pensamentos e sentimentos conflitantes. Você começa a duvidar de si mesmo e, ao mesmo tempo, a se perguntar o que poderia ter feito de diferente para que as coisas tivessem dado certo. Mas o que você não percebe é que, ao procurar incessantemente por respostas no comportamento do outro, você está deixando de viver sua própria vida. Cada segundo que estou analisando esses sinais é um segundo que você perde de sua própria recuperação emocional. A perda de si mesmo, quando o outro se torna sua razão de existir. Uma das maiores consequências da obsessão é que ela distorce a percepção de quem somos.
Quando estamos obcecados por alguém, nossa vida passa a girar em torno dessa pessoa. Tudo o que fazemos, tudo o que sentimos, tudo o que pensamos é influenciado pelo desejo de agradar, de conquistar, de receber a atenção da pessoa. Você começa a medir seu valor de acordo com as ações ou a falta delas dessa pessoa. Quando ela te ignora, você se sente pequeno e insignificante. Quando ela te dá atenção, você se sente superior, como se finalmente estivesse à altura do que merece. Esse processo pode ser tão intenso que você começa a perder a noção do que realmente é importante para você. Você se vê tentando se encaixar nas expectativas do outro, deixando para trás seus próprios desejos e necessidades. Você passa a viver uma vida de imitação, tentando ser algo ou alguém que você não é, apenas para agradar. A obsessão toma conta e você se perde de si mesmo. Ao fazer isso, você começa a se distanciar de sua própria identidade. Você começa a esquecer suas paixões, seus interesses, suas metas e sonhos. Sua vida se torna uma busca constante pela aprovação de alguém que, na verdade, não está mais interessado no que você tem a oferecer. E quando você se dá conta de que sua identidade está completamente fundida com a ideia que criou do outro, é difícil saber onde começa você e onde termina essa obsessão. Como romper o ciclo? O desafio da liberação emocional. Liberar-se da obsessão é um processo que exige paciência, coragem e autocompreensão. Não é algo que aconteça de um dia para o outro. Para romper o ciclo da obsessão, é essencial começar com a aceitação de que a pessoa em questão não é mais parte da sua vida e que a sua paz emocional não depende mais dela. O primeiro passo é entender que a obsessão não é sobre a pessoa, mas sobre a maneira como você escolhe lidar com a dor. Quando você percebe que sua obsessão é, na verdade, uma forma de fugir da dor da perda, você começa a dar o primeiro passo em direção à cura. Isso significa aprender a lidar com a dor de maneira saudável, sem recorrer a mecanismos de defesa que só prolongam o sofrimento. É importante lembrar que a liberdade emocional vem de dentro. Você não pode controlar o comportamento da outra pessoa, mas pode controlar como reage à situação. Isso significa aprender a estabelecer limites para si mesmo e parar de buscar respostas onde elas não existem. Isso envolve redescobrir sua própria identidade, reconhecer seu valor e voltar a focar em seus próprios interesses, sonhos e paixões. A prática do autocuidado. Como reconstruir a confiança e o amor próprio? A recuperação emocional exige um compromisso consigo mesmo. Você precisa aprender a se amar novamente. O autocuidado não é apenas uma questão de se dar bem ou seguir em frente, mas de construir um relacionamento saudável consigo mesmo. Isso pode incluir práticas como meditação, terapia, journaling, exercícios físicos e qualquer outra coisa que te ajude a se reconectar com quem você realmente é. Redefinir sua autoestima é um dos maiores desafios nesse processo. Você precisa aprender que seu valor não está condicionado à aprovação ou atenção de outra pessoa. O verdadeiro valor está em quem você é, independentemente de qualquer fator externo. E isso inclui aprender a se perdoar por ter se perdido de si mesmo por um tempo. O autocuidado vai além da aparência ou de momentos de lazer. Ele inclui o desenvolvimento emocional, a criação de limites saudáveis e o compromisso de nunca mais se perder em um relacionamento de forma que prejudique seu próprio bem-estar. A verdadeira cura emocional acontece quando você se coloca como prioridade, e isso envolve fazer escolhas conscientes e saudáveis para a sua vida. O processo de cura, o caminho para a paz interior. A cura não vem de um fechamento externo, como uma conversa com a pessoa ou um pedido de desculpas que nunca chega. A cura vem do seu processo interno de aceitação e renovação. Ao longo do tempo, à medida que você trabalha sua própria recuperação, as lembranças e sentimentos relacionados à obsessão começam a diminuir. Isso não significa esquecer o que aconteceu, mas sim colocá-lo no lugar certo, uma parte do seu passado que você pode olhar com compaixão, sem ser governado por ele. À medida que você vai deixando ir, vai se tornando mais forte e mais seguro de si. Você começa a perceber que as oportunidades e as relações que você merece ainda estão por vir. Mas para isso, você precisa abrir mão do que não te serve mais. E ao fazer isso, você se abre para uma nova fase da sua vida, onde pode começar a escrever um novo capítulo, cheio de possibilidades e com a verdadeira paz emocional como guia. Conclusão.
a libertação do amor próprio. Quando você finalmente se liberta da obsessão, a vida começa a ter um novo significado. Você não está mais à espera de alguém que não te escolheu. Você está finalmente se escolhendo. O verdadeiro amor próprio vem quando você entende que seu valor não depende de ninguém mais. Você merece um amor que seja mútuo, saudável e que te eleve. Se você está passando por esse processo de obsessão agora, saiba que há luz no fim do túnel. Você vai conseguir superar isso. O primeiro passo é começar a olhar para dentro de si, redescobrir sua identidade e entender que o que você procura já está dentro de você. Se esse conteúdo te ajudou, deixe o like, compartilhe e inscreva-se.